Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas estamos aqui para falar sobre marketing, negócios e tecnologia. Hoje, os temas da semana são deepfakes nas eleições indianas, a confusão dos cookies de terceiros e os anúncios nos negócios de streaming. Vamos a isto. Marketing por Idiotas. Olá, o meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o Miguel Rão Vieira. Diz olá, Miguel. Alô? E estamos também aqui com o Frederico Carvalho. Olá, olá. Muito bem. Já sabem que podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou YouTube Music, ou o vosso RSS que vocês quiserem. O feed está lá, podem subscrever onde quiserem. E teremos também, alguns brevemente, o episódio em vídeo. Diz que... Olha a pressão, Miguel. E por falar em Miguel, vamos a isto, Miguel. O que é que tu nos trazes esta semana? Olha, eu esta semana venho falar sobre deepfakes na política indiana. Eu tenho vindo a falar muito sobre a Europa estar a ficar para trás, com tantas regulamentações, regras e restrições. Eu sei que parece chato, mas eu hoje venho-vos falar de uma realidade completamente diferente, vinda da Índia, e algo que, confesso, surpreendeu-me completamente quando vi isto. Nós temos vindo a falar dos deepfakes e sobre o seu poder de arruinar vidas e espalhar desinformação sempre pela negativa, mas e se eu vos dissesse que os deepfakes podem ser utilizados como uma solução super inovadora para um problema de comunicação e informação? Não. Não, mas é mesmo. Duvido. Então aqui vai a bomba. As eleições na Índia estão a ser bombardeadas com milhões de vídeos e chamadas telefónicas deepfakes, mas desta vez não são os diferentes adversários políticos a tentarem minar a credibilidade uns dos outros, são os próprios políticos que estão a criar deepfakes deles próprios para conseguirem chegar com mensagens mais diferenciadas e segmentadas a cada parte do seu eleitorado num país com mais de 1 bilhão de votantes. Eu assim que li isto fez um clique enorme na minha cabeça e comecei com a cabeça a andar à roda a pensar: fogo, que ideia espetacular para resolver um problema. Porquê? É que na Índia existem mais de 22 dialectos e com tanta diversidade nas diferentes regiões era impossível um político chegar a toda a gente com uma mensagem segmentada. São simplesmente demasiadas pessoas, demasiados dialectos que os próprios políticos nem os falam, ok? Então os políticos modernos na Índia já fazem sessões com especialistas para recolher material em imagem e em vídeo para que depois seja criado o deepfake para adaptar as mensagens a cada localidade. Uma das perguntas que eu hoje vos faço é: será que isto é o futuro da política a nível mundial? Nos Estados Unidos já saiu legislação que proíbe a utilização de vozes geradas por inteligência artificial em chamadas não solicitadas. Não me digas. Olha os Estados Unidos a regularem. Opa, é uma pequena regulação que não sei se faz sentido ou não, vamos ver. A regulamentação, desculpa, fui eu que dei o erro. Força. No entanto, na Índia, este tipo de ações deepfakes autorizadas já representam um mercado. Uma das empresas líderes neste mercado já faturou mais de 55 milhões desde abril. No passado, dizem que os políticos tinham de atravessar desertos como o Rajasthan, que têm mais ou menos o tamanho da Itália, para poderem ir falar com os seus eleitores. Agora basta fazerem uma sessão de materiais para o deepfake e lançam campanhas de videochamadas diretamente para os smartphones dos eleitores, onde também respondem a perguntas utilizando inteligência artificial. Já viram isto? Em que tem o político a responder às perguntas das pessoas. Esta notícia vem da Wired, que falou com dezenas de empresas que já só se dedicam ao negócio dos deepfakes políticos. Para nós percebermos aqui a dimensão, uma das empresas nas últimas eleições fez mais de 25 milhões de chamadas personalizadas com deepfakes de AI que respondiam às perguntas dos eleitores a 2 semanas das eleições. Foi um sucesso na Índia porque os votantes urbanos veem as chamadas não solicitadas como algo mau, mas nas zonas rurais, onde é mais difícil chegar, eles gostam de receber estas chamadas dos seus políticos. Mas isto ainda foi mais longe. As chamadas fake. As chamadas fake. Da mesma forma com que nós apanhamos os comentadores nas notícias, foram também criadas campanhas de deepfakes como se fossem email marketing, em que os políticos, muitos meses antes das campanhas, da campanha eleitoral, já andavam a fazer telefonemas para milhões de pessoas em feriados e dias comemorativos a desejar um bom feriado e essas coisas todas. E parabéns, parabenizações também, incrível. Brutal. Mas claro, há relatos de que até políticos mortos já participaram em campanhas. Ora, lá está. de recentes partidos, ok? Quem sabe cá em Portugal poderemos ter alguns dos nossos históricos fundadores da democracia também a ajudar os partidos a ganhar eleições mais disputadas, não acham?
Jesus. As perguntas que eu tenho para vocês hoje. Vocês tinham conhecimento desta utilização de deepfakes legal, entre aspas, ok? Será que vamos ter deepfakes nas próximas eleições em Portugal? E será que nós estamos a ficar para trás? Posso eu? Posso começar? Começa tu, Diogo. Primeiro, eu acho que há aqui uma questão que eu não sei, eu não tenho a certeza se isto é um deepfake, não é? Porquê? Porque não há um fakeness aqui nesta parte. O que é que tu achas? Mas existe um fake na medida de que é um conteúdo que está a ser gerado por inteligência artificial. Exato. Que imita ou falsifica uma pessoa, não é? Eu um percebo, fake. Mas repara, custa-me aqui, imagina, quando nós metemos agora, nós tivemos um vídeo que ficou traduzido, não é? Para inglês. Não sei se recorda, não é? Nós pegámos numa parte, não é? E metemos esse vídeo. Isso é um deepfake? Questiono. É um deepfake. É um deepfake? É, porque a nossa voz, nós não estávamos a falar em inglês e aquilo traduziu para inglês e até os nossos lábios mexiam. É um deepfake. Técnica de síntese e de imagens aos sons humanos baseada em técnicas de inteligência artificial. É o que diz o dicionário. É uma imagem falsa, não é uma imagem real. Sim, a minha questão é essa. Ou seja, eu tenho aqui um tema com esta parte do conceito de deepfake, não é? Mas lá está, como tu disseste agora, Fred, se o conceito é esse, está tudo bem, encaixa e não tem tema nenhum. Mas há aqui esta ideia de que é uma coisa que não é o utilizador que queria alguma vez dizer, então, a pessoa que queria dizer aquilo. Então para ti um deepfake é quando a mensagem é deturpada. Exatamente. Okay. E aqui eu não tenho a certeza que isso esteja a acontecer. Ou seja, porque a mensagem, na verdade, é gerada por inteligência artificial, presumo, não é? Portanto, a resposta, quando eles fazem as respostas são geradas por inteligência artificial. E nessa parte, sim, porque não foi para ti podia ser um deep translation? Eu diria mais um deep translation. E aqui esta questão de eu não sei até que ponto é que a inteligência artificial pode ir responder àquilo que o candidato, como é que o candidato se opõe ou não à pena de morte, imagina. Olha, se está no programa eleitoral do candidato e a inteligência artificial assume aquele conhecimento e responde com base naquele conhecimento, está no programa, é isto que eu defendo. E então nunca vai inventar. Isso agora depende da qualidade, depende da qualidade da solução. Pelo que eu percebi aqui, aquilo estava mais ou menos pré-programado e enviavam as coisas, ok? Mas também tinha esta parte de interação com a pessoa, numa chamada telefónica. E sim. Aí, diferente. Bem, vou sumarizar neste ponto, até para o Fred conseguir falar um bocadinho, que é, eu tenho aqui acho que isto é um prisma, é uma forma de olhar para esta questão destes vídeos, não é? Desta ideia de deepfake, porque depois pelo artigo também está descrito que este rapaz já tinha sido acusado, neste caso injustamente, por fazer um deepfake de uma atriz, a fazer coisas que não era ela, que este produtor que até foi entrevistado está numa coligação de 3 pessoas, não é? Olha, faz-me lembrar um bocadinho o teu passado. Lembras quando eu te conheci na universidade, o Diogo era super hacker. Ele arranjava sempre forma, estava sempre a pensar aí nos coisas e tal, esquemas de marketing, e depois decidiu profissionalizar-se e levar os seus conhecimentos para o bem. Este rapaz não é a mesma coisa? É verdade, exatamente. E eu acho que ele acabou por... E ele próprio terminou e nunca mais fez deepfakes na vida. Portanto, ele tinha uma conta de Instagram onde só fazia deepfakes e foi assim que se profissionalizou. Mas ele acabou com essa conta exatamente porque ele próprio percebeu que aquilo não era bom. Não é? E ele foi uma das 3 pessoas que assinaram esta coligação. Agora, a minha questão é, então e todas as outras pessoas que não assinaram? Não é? E mais, e agora se alguém invade o computador dele e fica com todos os ficheiros, não é? Destes candidatos todos que lá foram fazer estes deepfakes e de repente conseguem fazer eles deepfakes sobre aquele candidato. Pois, é um tema. Aí já estás a desviar aqui um bocadinho do nosso tema. Não. A minha questão não é... Eu na verdade não quero desviar, eu quero é chegar exatamente a este ponto, que é... Há uma razão pela qual até o próprio dos Estados Unidos, e nós sabemos, até os próprios Estados Unidos, nós sabemos que eles são bastante liberais, não é? Também proibiram esta questão nas chamadas, porque não é difícil, de repente, este candidato que está a telefonar para aquela pessoa, no dia a seguir, ser a mesma voz do mesmo candidato a dizer uma coisa completamente diferente. Claro. Como aconteceu, aliás, com o Biden, não é? Portanto, era o Biden a fazer os telefonemas e a dizer para votarem no Trump. Era isto que estava a acontecer. E isto, eu acho que só tem... E esta é a minha opinião sobre esta questão. Eu acho que nós não estamos a ficar de trás... Exato, para não ir votar, desculpa, obrigado.
acho que não estamos a ficar detrás de todo. Eu acho que isto é muito perigoso para estarmos a fazer estas coisas não regulamentadas, ok? Acho que é muito, muito perigoso porque abre alas a muita coisa a acontecer. Ok. Mas tu vês isto a acontecer em Portugal? Ou seja, nas próximas eleições, será que nós temos dimensão suficiente para começarmos a ter deepfakes? Eu não tenho dúvidas que isto vai acontecer. Agora, não sei se essas deepfakes, lá está, esta questão da deepfake, parece que é deturpar a mensagem da pessoa, do candidato, eu sei que vai acontecer. Agora, eu não sei se vai ser um deepfake consentido ou não consentido. Muito bem, e tu, mas Diogo? vai acontecer. Tu, Fred, desculpa. Meu querido amigo Miguel, primeiro tenho que dizer que tu fizeste uma análise muito interessante, com o teu uso, com uma escrita criativa extremamente relevante sobre o uso inovador de deepfakes na política indiana e também sobre o tema da dualidade da tecnologia. Antes de abordar o potencial das deepfakes enquanto ferramenta de comunicação, mas também das potenciais consequências negativas que tu aqui abordaste, queria dar nota, neste momento, enquanto nós estamos a gravar o episódio do podcast, o site da CNN Internacional tem um destaque de uma notícia do Primeiro-Ministro da Índia, o Narendra Modi, com uma nova mensagem para os seus apoiantes na campanha eleitoral. E diz ele, isto é facto, está lá escrito, Deus escolheu. É o título da notícia. Estou a ver. Diz ele o seguinte: estou convencido de que Deus me enviou para um propósito e quando esse propósito estiver concluído, o meu trabalho estará feito. Modi continuou e disse: Deus não revela as suas cartas, ele continua a obrigar-me a fazer coisas. Bom, eu confesso que eu já vou ao tema do deepfake, mas isto é uma realidade muito interessante de alguém que tem um egocentrismo muito alto e eu recomendo um filme, caso não tenham visto ainda, que é muito oportuno, recente, que até tem a ver curiosamente com a Índia, não sei se foi já antes de ver que isto ia acontecer, teve recentemente nas salas de cinema, chamado O Homem Macaco, Monkey Man, do autor e realizador Dev Patel, que muitos de vocês conhecem. Okay, bom, o filme tem alguma pancadaria e tal, mas tem muito esta relação do tema Deus e política. E aviso já, como disse, que o filme tem ali aqui há um Kung Fu e coisas do género. Não é Kung Fu, mas enfim. Bom, mas isto só para dizer o quê? Que sobre o tema dos deepfakes, eu não conhecia o deepfake do bem, que no fundo, portanto, segundo a Infopedia... Consentido, não é? O deepfake consentido. Segundo a Infopedia, isto diz que é uma técnica, maioritariamente em vídeos, em que se apresenta alguém a dizer / a fazer algo que não disse / fez. É o que está lá escrito. Ora, lá está. Portanto, nessa definição, desculpa, é isso que eu estava a dizer. Portanto, nesta definição quer dizer que a pessoa não fez ou não concorda com aquilo, não é? Não concorda? Este aqui pode ter concordado. Este tal deepfake do bem concordou que a sua imagem... Consentidos. Exato, são consentidos, não é? E não foi preciso aparecer uma frase estranha, tipo, foi alguém real que disse Deus escolheu. Mas seja como for. O que tu estás a dizer é que a realidade sobrepõe-se à ficção. Exato. Às vezes achamos que só aí é que diz disparados, às vezes o ser humano também diz alguns. Bom, mas sobre o tema dos deepfakes, a grande maioria das plataformas que vendem o serviço, seja a Hygiene ou a Synthesia.io, apresentam como argumento, e isto é muito interessante, no site aparece um argumento de superamos barreiras linguísticas e geográficas, que foi o tema que o Miguel trouxe. E exatamente, também. A própria plataforma. Claro. Portanto, mas de facto, eu acho que é muito importante nós debatermos, e isto vai ser um tema claramente que vamos partilhar noutros episódios, eu não conhecia isto que o Miguel trouxe, que é como é que a tecnologia pode ser regulada para prevenir abusos, mantendo a transparência e a veracidade da comunicação. Agora vejamos. Olha, eu dou-te um exemplo. Há uma das plataformas que se usa que é um software que tu descarregas para o teu computador, que é o Swapface, se não estou em erro, que já fiz, e eu depois estava ali a brincar com aquilo e tentei substituir e fazer uma do Putin. E quando me carreguei a do Putin, aquilo deu-me um aviso a dizer que é uma pessoa de relevo e interesse e que não é possível fazer deepfakes com a cara dele. Ok. Lá está. Neste uma momento proteção boa. Já há proteções, há algumas, pelo menos para os russos. Certo, mas tens que ter esta questão, que é atenção, que aí é a empresa que está a meter está a adicionar essa restrição. Claro. Eles não tinham obrigação nenhuma de adicionar essa restrição, possivelmente, não é? Se calhar o Putin disse-lhes: pá, meus amigos, vocês com a minha cara não brincam. Nós já falámos disso há uns 5 episódios. Num lugar mais mundano, o tema do bullying, isto pode ser altamente problemático. Nós já falámos desse tema das crianças. Claro. Mas eu queria só chamar a atenção dos nossos ouvintes e dos espectadores que estiverem a assistir isto no YouTube para o seguinte: por 20 euros, no Synthesia.io, e já eles deviam patrocinar só para estar a dizer isto, eu posso construir uma coisa que eles têm lá, só neste pacote, que é Avatar Builder. Ou seja, eu insiro as minhas fotografias, insiro alguns vídeos, eles dizem lá que eu tenho que fazer 20 frases verbalizadas, algumas fotografias da minha cara, portanto já perceberam, cara, voz, etc. Tenho que aceitar ceder os meus direitos à plataforma, e ele faz uma versão minha, com os lábios a falar,
chamado AI Builder. Eles têm uma versão 4K, que lhe chamam versão Enterprise, que não tem preço visível online, mas fica mais bonitinho. O que eu quero dizer é que por $20 isto é extremamente fácil de fazer-se passar por alguém. Portanto, para o tema dos deepfakes, aquilo que nós estamos a assistir nas notícias tem sido, acho que muito importante, não só pela capacidade, nós percebemos como é que seriam conteúdos extremamente realistas, e neste caso nós já abordámos noutros episódios de imagem, agora estamos a falar do tema dos vídeos. A nossa preocupação em ter os episódios foi sempre deepfakes para disseminar desinformação. Este tema que o Miguel traz é muito importante porque é tal deepfake do bem. Atenção, no último episódio falámos sobre a China utilizar pivôs ou os chamados âncora de notícias com inteligência artificial para divulgar a sua propaganda usando o CapCut da ByteDance, que também é o dono do TikTok, para quem não sabe. E eu, na minha newsletter, até desenvolvi um pouco mais sobre este tema, baseado na notícia que saiu no The Guardian. E a propósito do tema do Miguel, das eleições americanas, e eu concordo com a visão do... Indiana, desculpe. Com a visão do Diogo a propósito que isto de certeza vai acontecer em Portugal e que a regulação aqui pode ser realmente muito relevante. Eu queria só relembrar aqui, até pegando no último tema, na última frase que o Diogo disse, que é o seguinte. Portanto, fevereiro de 2024 foi quando aconteceu este tema das chamadas telefónicas de alguém a fazer-se passar pelo Joe Biden a dizer não vão votar. Essa imitação, que usou um deepfake criado com inteligência artificial, pode valer uma multa de $6 milhões proposta não por um Zeca qualquer, mas pelo regulador americano das comunicações. Claro que eles já vieram dizer que isto é para afastar qualquer hipótese de alguém fazer isto. Claro. A minha questão é o seguinte: o que é que vai acontecer em Portugal quando isto começar a ser ampliado? É uma boa questão. A ver, vamos. Olhem, uma coisa que também vai acontecer é um passatempo incrível que nós temos para vocês no nosso grupo WhatsApp. E para entrarem no passatempo, basta entrarem no WhatsApp e ganhar um prémio em grande. Basta ver a descrição do grupo. Podem participar até dia 12 de junho e não têm de partilhar nada, não têm de gostar de nada. Basta entrar no grupo WhatsApp e ver a descrição como participar. Não se esqueçam de ir lá dar uma vista de olhos. É um ótimo prémio, não é? É um ano de subscrição de uma plataforma de SEO. Super conceituada, não é? Vale cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. É verdade. O nome tem que descobrir, tem que entrar no grupo do WhatsApp e descobrem. Olha, antes de lá irmos, eu fiquei extremamente orgulhoso do WhatsApp, no grupo WhatsApp esta semana, porque mais uma vez vi pessoas a colocarem perguntas e outros nossos membros da comunidade a responderem a perguntas. É e verdade. sempre que vocês fazem isso, deixam-nos de coração cheio, porque começa a sentir que somos o sítio ou o grupo WhatsApp onde as pessoas realmente vão resolver problemas. E isso é porreiro. Muito bem. Agora vamos passar então ao tema do Diogo. Diogo, tu esta semana, deixa-me lá ver, tu trazes-nos cookies de terceiros e essas coisas que dizem que estão sempre a anunciar que vão aparecer e que vão desaparecer, neste caso, não é? Então conta-nos lá. Na verdade, esta semana vou fazer aqui um pouco diferente. Não trouxe um tema em si. Isto foi um tema que veio ter comigo. Diz lá. És mesmo preguiçoso. Não trazes tema e agora vês aqui. Não, mas foi um tema que veio ter comigo de algumas questões sobre cookies de terceiros para responder como marca. E então eu acho que ainda há aqui algumas confusões e pensei que poderíamos fazer um bocado de serviço público aqui e clarificar algumas destes temas, algumas destas questões. Então é isso. Hoje a minha ideia vai ser eu faço-vos as perguntas, não é? E vocês respondem como se fossem uma marca, o que é que as marcas poderiam fazer mediante cada uma destas questões. Mas tu é que és o especialista no tema? Ele faz as perguntas para nos humilhar. Faz a pergunta e depois dá a resposta. Não. Ele faz a pergunta, pede para a gente responder para depois nos corrigir. Exatamente. Não é isso. Ou seja, porque é a vossa opinião, não é? Sim, sobre o que é que isto poderia, o impacto que isto poderia ter, não é? Então vamos falar um pouco sobre isso. Dá nota no final? Nota? Não há nota. Mas há um prémio se fores ao grupo do WhatsApp na descrição, não te esqueças. Boa, então, só por organização, vou perguntar primeiro ao Fred, portanto responde primeiro ao Fred e depois o Miguel, tá bom? Então vamos a isto. Primeira questão, como é que a marca está a lidar com o fim dos cookies, com os fins dos cookies e o que está a fazer, não é? E aqui eu vou deixar esta nota que é, a questão que vinha, para mim, neste caso, era como é que a marca está a lidar com o fim dos cookies. Portanto, o engraçado é que nem sequer é o fim dos cookies de terceiro e mais, nem sequer é o fim dos cookies de terceiros no Chrome, porque é isso que vai acontecer, não é? Portanto, na verdade, não é? É disso que estamos a falar, porque tanto o Firefox como o Safari já não têm cookies de terceiros, já não utilizam, não é? Portanto, já não é possível. O Brave, por exemplo, então, muito menos, não é? Portanto, estamos a falar o impacto do Chrome
não é? Deste browser, deixar de usar cookies terceiros. E então a minha questão, Fred, o que é que poderiam as marcas fazer por causa destes cookies terceiros, não é? Gostaste, não sei se percebeste, Miguel, o detalhe que foi. Ele fez a pergunta, a seguir deu uma breve resposta e Exato. depois passou para mim outra vez. Exatamente, nós estamos aqui, nós só estamos a dar-lhe antena, tempo de antena. Bom, mas só para acrescentar que a sabedoria convencional diz que os dados de terceiros vão diminuir a importância, aumentando a pressão sobre os dados próprios, os dados primários, first party data, mas atenção que eu acho que não é uma troca tão simples, porque extrair valor dos dados próprios vai requerer ferramentas, vai requerer técnicas, é preciso que as plataformas, que as próprias empresas, as marcas os tenham, e depois, atenção, isto também não é de borla, é preciso um orçamento que é para considerar quem é que vai fazer, como é que se vai fazer, quais são as ferramentas diferentes para isso ter contexto. Portanto, em resumo, isto é muito bonito, mas não é clicar num botão, precisa aqui de conhecimento especializado. Deixa-me adicionar isto, porque eu acho que esse é o ponto em que nós nos confundimos. Porquê? Na minha opinião, as marcas, e já te deixo falar, desculpa Miguel, mas eu acho que é importante esclarecer isto, porque a própria marca, não é? Imagina, nós estamos aqui na RFM, não é? A RFM vai continuar a ter acesso à informação que sempre teve. Sempre. Não há problema nenhum. Quem não vai ter a informação, não é? São as plataformas de anunciantes. Então, ele diz as coisas todas antes de nós respondermos. Está Espera aí, bem? deixa-me, porque eu quero complementar isto. Porquê? Não, claro. Porque o Fred está a dar uma perspectiva como se, neste caso, imagina este exemplo da RFM, não é? Como se a RFM deixasse de ter dados. Isso não é verdade. Isso nós estaríamos isto estaria a acontecer Eu não disse com o isso. RGPD, não é? E com o facto dos utilizadores não aceitarem serviço A, B ou C no seu banner de cookies. E isto acho que é uma confusão muito grande. Estão a perceber a ideia? Razão pela qual eu ando sempre a dizer que a privacidade é uma tanga, e esta coisa dos cookies, que é visto como um grande inimigo da privacidade, é uma grande tanga também. Tu aqui na tua pergunta fazes, eu tenho pena que tenhas dado a resposta, porque era a resposta que eu depois ia dar, não é? Que Boa, é, boa, vai. como é que a marca está a lidar com o fim dos cookies? A maior parte, 99% das marcas do mundo não estão a lidar porque não lhes interessa para nada. Claro que não! Diogo, mas concordas ou não que Os fins dos cookies de terceiros. haverá uma Desculpa, diminuição deste tema, uma diminuição sobre a importância dos dados de terceiros, concordas? dos cookies de terceiros, mas sim. Que foi aquilo que eu disse, e concordas que vai aumentar a pressão sobre os dados próprios? Não. Não concordas? Não. Então, Para as empresas, para as marcas, eu acho que não aumenta nenhuma Isto aumenta pressão. para as plataformas. Aumenta é para as plataformas, estás O a quê? perceber? Exatamente, porque a marca não necessita de cookies de terceiros para nada. A não ser que tu tenhas uma plataforma publicitária. É assim, a marca precisa de desculpa, cookies. se os anúncios não Gosto. têm essa informação, Vai. se os anúncios não têm essa informação, eu, marca, não posso fazer uso da plataforma. Da de anúncios. plataforma. Contas, as Então, plataformas logo de não consigo anúncios. chegar à mesma audiência que antigamente chegava. Mas esse Por é o- isso preciso de dados primários. Esse é o ponto. Os teus dados primários, Sim. estás a ver, vão continuar a ser os teus dados primários que já estavam. Estás a assumir que eu os tenho. Estás a assumir que eu já fiz a recolha. E aqueles que sempre contaram com as plataformas para chegar a uma nova audiência, porque nunca tiveram a construir as suas bases de dados, como por exemplo, não é nunca. Porque faziam só não remarketing, tinham, é isso que estás a exato, não dizer. tinham foco nisso, portanto vão ter dificuldade. Então, para as pessoas lá em casa conseguirem Vocês não perceber, viram, mas o Diogo sentiu-se convencido. as agora. plataformas utilizam cookies de terceiros, que é para o Google e o Facebook nos meterem uma cookie no nosso site, para que depois o próprio Google e a Facebook possam mostrar na sua plataforma anúncios a pessoas que visitaram o nosso site e dizerem: olha, está aqui esta promoção, que eu sei que andaste à procura disto, não só da nossa marca de sapatos, mas como a marca de sapatos concorrentes, etc. Deixa-me adicionar em um ponto, que é, reparem, e isto é super importante. Porquê? Porque a Google e o Facebook vão continuar a saber que aquele utilizador, não é? Se houver uma indicação do utilizador, não é? Seja um login, o que for, é possível estas plataformas continuarem a saber que aqueles utilizadores estiveram lá no site. Claro, porque isto é A tudo uma e B. palhaçada. Isto Agora, não resolve nada. Não, agora o que isto vai impactar é os interesses que estão associados àquela pessoa, porque de repente, tanto a Google como o Facebook deixam de ter o panorama geral. Quer dizer, deixavam, Vão ter e neste momento já têm de certeza, porque ao final deste tempo, não é? Já foram e já encontraram certamente aqui uma fonte de como ir buscar estes interesses, porque a partir do momento em que o pixel de Facebook está no site A e está no site B, o Facebook continua a saber que aquele utilizador esteve no site A e no site B a partir do momento em que o consegue identificar. Isto é uma parvoíce. Ou seja, Certo, mas a marca não pode fazer uso dessa informação. Mas nunca Como fez. nunca fazia. E esse é o tema. O impacto nas marcas. Nunca fazia. Não, é? Não, porque
A única coisa que a marca fazia era remarketing. E isso era... Então pronto. Repara, e o remarketing é baseado nestas plataformas. E estas plataformas já encontraram uma solução. Eu acho Portanto, isso surpreendente. não vai afetar nada. Nós devíamos ir ao passado ver as notas do Diogo sobre isto, porque antigamente ele defendia muito que isto tinha de se acabar com os cookies de terceiros, porque a privacidade das pessoas andava doido com isto. Continua a ser. Desculpa, isto não afeta nada à privacidade das pessoas. Continua a ser. Claro que afeta. Não Claro que afeta afeta. nada. Isso não tem nada a ver. Não Isso é afeta. outra coisa. Porque depois o que é que acontece? Há plataformas diferentes que têm acesso a essa informação. E anteriormente, eu sou do tempo em que trabalhava numa agência, não é, de publicidade, e essa agência de publicidade conseguia identificar os interesses de cada um dos utilizadores. E não era a Google, não era a Meta, não. Era só uma agência de publicidade que tinha o seu pixel, tanto no observador, como tinha o seu pixel no uma câmara de onde for. analítica. Uma espécie. Mas Ou seja, e tu ficaste muito ofendido porque a agência de publicidade tinha acesso a isso porque tinha lá metido o pixel. Mas, sabendo nós que a Google, o Facebook e qualquer outra empresa Big Tech há de ter sempre o pixel em todo lado, ou outras formas, porque isto aqui pode-se programaticamente... Mas tu aí dás o consentimento. E tu consentiste essa informação ao Facebook ou à Google. Estás a perceber? Isso é com consentimento. O que esta agência fazia e o que todas as agências poderiam fazer anteriormente com os cookies de terceiros é, sem consentimento, conseguir ir atrás de vocês. Estão a perceber? E conseguir ter um perfil exato sobre os vossos interesses e aquilo que vocês faziam. Não era só a minha. Isto é um exemplo de todas as agências que existem no mundo. Mas este é o meu ponto. E sim, percebo o que tu estás a dizer, que é, eu se calhar estou aqui um pouco com como é que é? Estás a farto de ativar o meu OK Google? Eu estou aqui um pouco com pala nos olhos, que é, se calhar não estou a ver todo o impacto que a marca vai ter depois em termos de remarketing ou assim. Mas o remarketing, aqui em Portugal, sobretudo, não é? E falando em Portugal, o que acontece muitas vezes é, nós anunciamos sobretudo em digital, em Facebook e em Google. É assim, olha, o maior impacto que isto tem, eu nem acho que seja no remarketing, porque as plataformas vão arranjar uma forma de fazer o remarketing funcionar. Eu acho que afeta mais é nos lookalikes. Ou seja, eu querer pessoas para o meu negócio, impactar pessoas que sejam parecidas com as pessoas que já visitaram o meu site. Isso é que é mais difícil. No remarketing, é isso? Não é remarketing, porque é as audiências ampliadas. Semelhantes não é? ao teu remarketing. Há pessoas que já estiveram no teu site, não é? Semelhantes, não estiveram no site, mas são semelhantes às pessoas que estiveram no site. Na minha plataforma. Isso próprio continua a ser fácil para o Facebook e para a Google ir atrás, não é? Não estou a dizer fácil, mas continua a ser possível, porque é fácil, principalmente para o Facebook, ter um perfil do utilizador A e para o utilizador B, e são matches. Eu sempre disse que isto aqui de acabar com os cookies terceiros era simplesmente uma forma de transferir tecnologia. Ou seja, não se faz desta forma, vai-se fazer de outra forma qualquer. Deixa-me só retomar aqui a questão. Então, para ti, Miguel, o que é que a marca poderia fazer? Nada. Zero. Isto é igual ao litro. Claro. Boa. Mas o fim dos cookies, há os cookies primários, não é? Mas que tu estás aqui a dizer, não estás a dizer o fim do cookie terceiro. Pois, isto ainda é outra coisa. A questão veio para mim assim. Nem sequer falava sobre o fim dos cookies terceiros. Eu percebo que era esse o contexto, sim, mas na questão nem sequer estava mas mesmo cookies terceiros. Os cookies primários, muito poucas marcas utilizam num login ou numa coisa qualquer. Sim, mas utiliza-se muito, seja pelo CMS, o próprio CMS automaticamente utiliza cookies. Cookies. É normal. Ok, então a segunda questão. E Deus meu, eu vou fazer um short aqui 10 questões, já vou ver. Concordam com esta mudança, Fred? Não é questão de concordar. Qual é a alternativa? O objetivo principal é assegurar que os anunciantes e as plataformas estão preparados para a internet e para este tema dos cookies de terceiros. Portanto, não sei muito bem o que é que queres que eu comente, mas sim, pronto, sim. Boa. Olha, eu não concordo só por uma coisa, é que as Big Techs como a Google, a Facebook, etc. têm formas de contornar o final das cookies terceiros, mas a tal agência de publicidade não tem forma de contornar isso. Certo. Ou seja, isto aqui basicamente fez com que os grandes passassem a ter uma vantagem competitiva sobre os pequenos. Mas e isso é mau. São os donos da plataforma que diz o quê? Nem percebo bem a comparação. Eles não são os donos da plataforma, são os donos da internet, não é? Porque se quiseres, pronto, sim. Se outra plataforma ou se outra coisa... Estás a comparar com a agência que está aqui na avenida aqui ao lado? Não, mas a agência é uma ferramenta que a agência deixa de poder utilizar. Podia utilizar para algumas coisas e deixou de poder utilizar. Para vocês terem noção, são cerca de 700, quando vocês vão lá aos cookies, não é? São 700 mercados que têm acesso aos vossos dados, não é? Portanto, são muitos mercados, são muitas agências a trabalhar sobre estes dados.
Não é? Há muitas agências aqui envolvidas. Eu percebo o que tu estás a dizer, Miguel, porque quem é mais prejudicado, e esta é a razão pelo qual houve este adiantamento de até quando é que o Chrome ia deixar, portanto, e agora já está para 2025, estes cookies de terceiros. No Reino Unido foi aí que foi nesta observação de que, enquanto a Google e o Facebook e outras plataformas maiores estavam preparadas, as pequenas agências não tinham tido o tempo suficiente para se adaptarem. E essa foi a razão que levou a Google a fazer este delay. Eu lembro. Deve ter sido. Não, a Google planeou restringir os cookies em 2022. Depois o prazo foi adiado para 2023. Depois para o segundo semestre de 2024. Agora já isto é como o aeroporto de Lisboa. Isto é como o aeroporto de Lisboa. Opa! É como o aeroporto de Lisboa. Esta Google vai estar, até a Google conseguir arranjar uma forma de resolver todos os problemas que não utilizar os cookies de terceiros implicam, ela não vai ativar isto. Não tem nada a ver com as pequenas agências. Já dizíamos nós desde o início. E continuo a achar que não é em 2025. Jesus. Ok, consideram então um alargamento suficiente e realista? Era uma das questões, Fred. Já foi 3 vezes adiado, portanto a suspeita fica sempre em cima, não é? O adiamento contínuo, vamos lá ver. O que isto permitiu foi mais tempo para o mercado se adaptar às realidades da privacidade digital. Não é? E no caso da Google, realizar testes com aquela iniciativa que eles lançaram, que foi a Privacy Sandbox. Portanto, na prática, não há muito a dizer, não é? Nós estamos dependentes do mercado e este conhecimento também, vamos ser honestos, se não for aplicado, também ninguém vai mexer em nada, não é? Toda a gente se lembra do que é que foi num local onde não houve adiamentos, o RGP não houve adiamentos, é preciso que seja dito, mas foi nas vésperas de ser implementado que toda a gente começou a correr. Exatamente. E mesmo ainda hoje, estamos aqui. ainda todos estamos aqui a implementar ainda temos 50 sites, ainda temos 50 sites ali no top dos sites nacionais que não respeitam as regras. O episódio 200, não é? Para quem não ouviu, dá para ouvir. Ok, Fred, quais as dificuldades e oportunidades que se colocam nesta transição? Honestamente, até eu tenho dificuldades. Para as marcas, não é? Sim, sim, mas a questão é que isto já do ponto de vista técnico tem ali qual é a melhor plataforma, quais são, o que é que nós queremos picar ou não picar em relação aos dados que desejamos ter dos utilizadores. Não sou a melhor pessoa para responder agora a esta frase. Miguel. Olha, eu acho que as dificuldades que existiam era a nível do tracking de resultados. Uma das formas de otimizarmos os nossos resultados digitais era com quando cookies terceiros. A Google utilizava cookies. Antigamente a Google utilizava cookies terceiros. Já não utiliza cookies terceiros desde 1837. Posso responder à questão? Desculpa. Ok. Acho que as dificuldades técnicas que existem são nessa vertente e acho que são dificuldades que não são para as marcas, são para as plataformas. Ou seja, não é uma... Isto não afeta a marca porque é um problema que a plataforma tem de resolver. Não, há uma que nós falámos, e desculpem, medir a performance vai ser uma dificuldade tangível. Medir a performance para a Google não precisa de cookies terceiros para medir uma conversão. Vamos lá. O cookie terceiro vai ajudar a rastrear o caminho do utilizador desde a visualização do anúncio até a conversão. Tu consegues identificar o utilizador. Vai ser muito mais complicado avaliar o retorno de investimento, porque essa o ver de fio a pavio esta informação desde o momento que viu até a conversão já será mais complicado. Não precisas de cookies terceiros para isso. O Google Analytics já não usa cookies terceiros e o Google Ads, o próprio Google Ads já não usa cookies terceiros há imenso tempo para gerir as conversões. Há plataformas que não sejam o Google Analytics, mas outras plataformas de Analytics que utilizam informações diferentes, coisas e deixam de funcionar tão bem, não é? Isso é verdade. Isso Ou seja, ser verdade. Mas pronto, as dificuldades eu acho que vão ser para as plataformas e para os programadores e não propriamente para o utilizador comum ou o marketeer comum. Última questão. Que tipo e quais as perdas associadas ao fim dos cookies? Ou seja, que perdas é que as marcas podem ter associadas a este fim? Já estamos a bater na mesma pergunta uma data de vezes. Tudo o que se vai Foi dizer, tudo assim. ele primeiro vai dizer que não e depois vai dizer que sim. Eu acho que a eficácia dos anúncios vai ser menor. Vão ter menos eficácia. Os anúncios vão se tornar menos relevantes, portanto menos eficazes, porque as taxas de conversão vão ser mais baixas, logo vai desperdiçar maior recursos publicitários. Mas já sei que tu não concordas. Eu acho que vai haver um desafio maior nas conversões, porque vai dificultar a identificação das campanhas que vão se tornar menos eficazes. E isto vai ter, em terceiro lugar, impacto nas empresas. Motivo outra vez. Vamos outra vez usar o mesmo exemplo. O exemplo do remarketing. Que repara, e na verdade estamos a falar de remarketing, mas podemos expandir isto para não tem que ser necessariamente esta coisa específica. Estou a imaginar concretamente grandes empresas de mídia. As empresas de mídia que hoje têm os seus banners a correr de campanhas de publicidade em display. Até
que é uma coisa muito transversal a muitas empresas fazer esse tipo de campanhas. Tu achas que não vai haver, não vai afetar nada, vai se manter tudo igual, da mesma forma, a conversão vai ser rastrear tudo da mesma forma, o impacto vai ser igual? Nas campanhas de porquê? Do Só para, publisher? só para irmos de display. Não, epá, pode não ser igual no sentido em que caso o utilizador não dê o consentimento, não é, a ser O identificado. Cookiebot, que foi uma ferramenta que nós usamos. Mas lá está, é isto que eu quero dizer. O consentimento não tem nada a ver com o fim dos cookies de terceiros, estás a perceber? Porque a partir do consentimento, não é? Tu com o consentimento vais conseguir identificar o utilizador. Pronto. Estás a ver a ideia? Certo. E esse é o meu tema. É que o fim dos cookies de terceiros não tem a ver com o consentimento. E acho que há uma confusão. Diz, Miguel. Eu eu já sou um mero espectador. Vou ouvindo estas coisas. Eu concordo com o Fred. Eu acho que vai-se perder performance, vai-se perder analytics, vai-se perder uma data de coisas. Porquê? Quanto mais ferramentas nós dermos às plataformas para medir resultados e otimizar resultados, melhor estes resultados são. Por exemplo, quando veio a atualização do iOS 14.5, lembram-se? Houve perda de resultados claros no Facebook, Claro. certo? Sim, sim. Houve ali uma perda enorme de resultados. O Facebook há de ter encontrado outras formas a nível de programação de resolver o problema, ok? Mas há sempre, se vamos tirar essa ferramenta da mão das plataformas, obviamente vai-se perder alguma coisa, mas eventualmente, como são tipos muito inteligentes e que ainda por cima monopolistas controlam estes mercados, hão de arranjar uma forma disto se resolver e há de ser com outra tática qualquer. Não hão. Já arranjaram. Pois, ou seja, tipo, não... Por isso é que eu digo, é tudo uma grande tanga. Isto são coisas que só servem para o pessoal gastar dinheiro. É uma parvoíce. E eu até receio, por acaso, já não sei. Nós já não falámos disso, das taxas de consentimento. Eu acho que são muito baixas. Sim, depende muito dos teus banners de Por cookies. acaso, acho que nunca trouxemos esse tema de até que ponto é que as taxas de consentimento baixas afetam tudo o que vem a seguir, não é? Que é no fundo, Claro. Olha, e gostava de saber... Isso pode afetar bastante. Sem E gostava dúvida. de saber eficácia qual é da que é a publicidade aí fica comprometida. Adorava saber qual Sem é que é a dúvida. taxa de consentimento ignorada. Que é Que vai o cliente diz que não e aquilo vai lá e mete na mesma. Pois, Eu isso adorava é saber um isso pouco a nível aquela mundial. análise que fizemos Eu acho no que- episódio 10. Exatamente. Lançaste o deve desafio ser- para o Diogo. Mas deve ser uma taxa enorme, gigante. Olha, mas é um bom desafio, é? Um bom desafio, gostei. Vou Boa. averiguar. Quem é que tem banner, mas depois fica na mesma. Bem, obrigado, gente, pela vossa opinião e por esta discussão. Então, só de destacar o nosso grupo do WhatsApp, antes de passarmos ao próximo tema, o tema do Fred, porque o nosso grupo do WhatsApp é em w.marketingporidiotas.pt, que temos mais então de 500 utilizadores, 500 pessoas no grupo. Tem todas as semanas um conteúdo exclusivo para quem conseguiu chegar a esta parte após a discussão. E o conteúdo exclusivo desta semana é um PDF com todos os lançamentos do Google Marketing Live, para estarem atentos, para saberem o que é que há de novo e para pedirem ao vosso representante da Google acesso a esses betas que estão agora a acontecer. E sem mais demoras, Fred, vamos a isto? O nosso representante da Google. Não tiveste cá na semana passada. Nós estivemos a falar. Sim. Tive a ouvir. Sim, eles não compreenderam a dor, mas tu já agora defende-me aqui, compreendes a dor da semana Sim, passada. portanto, eu dei o exemplo da semana passada que mesmo nessa semana, portanto, eu sou o gestor da conta de Google Ads da conta da minha mulher, não é? Da loja dela, e o gestor telefonou-me para mim e eu, ao final de ignorar a quinta chamada, ele telefonou à minha mulher e eu estava ao lado. Ele não é? sabia, ele ouviu o episódio, percebes? Desculpa, Eu ouvi mas bem é, o episódio. é super grave o que está a acontecer. Mas isso, ouçam um episódio anterior e vão ao grupo WhatsApp fazer comentários, porque é super grave o que está a 202, acontecer. se eu não estou em erro. Sim. Exatamente. Fred, bora lá. Sim, senhor. Então, eu hoje vou falar sobre a transformação dos serviços de streaming e a crescente interação entre os utilizadores e anúncios. Inicialmente, a promessa da TV por streaming de gigantes como a Netflix, a Amazon Prime Video e a Disney Plus era uma experiência livre de interrupções publicitárias. No entanto, esta era dourada parece estar a desvanecer-se, dado que a maioria destes serviços introduziu uma opção de subscrição com suporte a anúncios, visando reduzir custos para os utilizadores. Por exemplo, e terem mais receita. Por exemplo, enquanto em Portugal a Netflix ainda não oferece uma opção mais barata suportada por anúncios, cobrando neste momento 7,99€ pelo plano de base, não é anúncios, mas Netflix estamos disponíveis para conversar. Na vizinha Espanha, sim, já existe um plano suportado por anúncios que tem um valor de 5,49€, com anúncios. Portanto, deixando aqui o reforço. Este padrão repete-se em vários mercados, incluindo naturalmente, onde todas as plataformas fazem essa experiência, por serem naturais de lá, os Estados Unidos da América, onde as plataformas como a Disney Plus, a Peacock, a Paramount Plus, a Amazon Prime Video introduziram anúncios de 30 a 60 segundos, mesmo durante transmissões ao vivo de eventos desportivos.
como demonstra um recente acordo feito pela Netflix de 4 mil milhões de dólares com a WWE para transmitir o programa de luta livre Raw pelos próximos 10 anos. Voltando aos anos 50, há um episódio muito característico dos Flintstones, é muito famoso porque mostrava personagens como o Fred e o Barney a fumar cigarros e a promover uma marca de cigarros. E refletiam, no fundo, o patrocínio da indústria do tabaco naquela época, sugerindo uma volta a práticas atualmente consideradas antigas de integrar anúncios nos conteúdos. Ora bem, as empresas de streaming, pressionadas pela necessidade de aumentar receitas, parecem estar a redescobrir os anúncios como uma fonte vital de rendimento. Em 2024, 56% dos novos subscritores, 56%, escolheram planos com anúncios. Eu achei este dado curiosíssimo. E é um aumento significativo aos 39% no ano anterior. Vejam só o que é que cresceu. Uau. Portanto, quando chegar a Portugal, é previsível que aconteça também esta transição. Durante o evento de lançamento da Disney, o apresentador Jimmy Kimmel ironizou a mudança das empresas de streaming que, ao agregarem diversos serviços de streaming num único pacote, suportado por anúncios, se assemelham a um antigo modelo do cabo. E ele diz o seguinte: os telespectadores, e agora cito, podem ligar a TV e obter todos os canais no cabo por um preço único, tudo apoiado por anúncios. Diz o Jimmy Kimmel, chamamos a isso de TV por cabo básico. Isso vai surpreender-vos. Lembrem-se quando a Netflix pensava que estava acima de tudo isto? Eles se enteraram e destruíram a televisão comercial. E agora, adivinham o que é que eles querem fazer? Vender anúncios. Onde? Na televisão. Bom, só para chegar ao fim, dizer que Kimmel destacou a ironia da Netflix, que após anos a rejeitar anúncios, agora quer vendê-los aos profissionais de marketing. Em suma, com 38% do tempo de visualização de TV dedicado ao streaming e mais de 1,8 mil milhões de assinaturas de serviços em streaming de vídeo a nível mundial, a aceitação de anúncios está claramente a crescer. Curiosamente, a série Ted Lasso foi a mais vista em 2023, com 19 mil milhões de minutos. À medida que os anúncios tornam-se cada vez mais integrados nas plataformas de streaming, é interessante perceber esta receptividade dos utilizadores a diferentes tipos de formatos publicitários. Por isso, faço uma pergunta a este painel para reflexão, que é, neste contexto, eu queria questionar-vos, este ilustre, incrível grupo do WhatsApp e também painel aqui comigo em estúdio, na RFM, sobre as plataformas de streaming. Ou seja, quais são as características de anúncios que vocês acham que os utilizadores, de uma forma geral, mais valorizam. E antes de revelar as preferências indicadas, que eu vou dar as percentagens gerais, que os dados do estudo indicam, eu quero saber de 5 que eu vos vou dar, aquelas que vocês consideram as mais importantes, se quiserem podem comentar ou não, para uma experiência de anúncios positiva em serviços de streaming, uma vez que já percebemos que vai ser transversal a todos os mercados. Opção A, possibilidade de ganhar prémios. Opção B, duração mais curta do anúncio. Opção C, um anúncio por intervalo, apenas um. Opção D, anúncios direcionados ao interesse do utilizador, portanto, para quem perdeu a contagem, portanto, 1, possibilidade de ganhar prémios, 2, duração mais curta do anúncio, 3, um único anúncio por intervalo, 4, anúncios direcionados ao interesse do utilizador e 5, e última, contagem decrescente, ou seja, é visível para o utilizador o tempo restante do anúncio. Portanto, como no YouTube, não é? estou curioso para saber a vossa opinião sobre como é que estes aspectos podem influenciar a aceitação e eficácia dos anúncios. Vai, Miguel. Olha, muito bem. Eu estive aqui a ouvir-te e eu acho que disseste aqui algumas coisas, por exemplo, aquela de colocar produtos nos conteúdos. Isso não me parece uma técnica antiga. Eu até acho que é uma técnica que é muito atual, continua a ser utilizada, simplesmente passou a ser mais bem feita nos filmes americanos, nas séries americanas, que nós já quase nem damos por aquilo a acontecer, mas nós vemos lá a Coca-Cola, vemos a Pepsi, vemos as grandes marcas, estão lá todas e aquilo não é ao acaso, não é? Por exemplo, a indústria automóvel, a indústria da roupa, a indústria das bebidas utiliza muito estas táticas e elas aparecem muitas vezes nos diferentes conteúdos. Deixa-me só adicionar, Miguel, mas das 5 possibilidades, o que é que tu achas aqui? Então, mas já lá vou. Já lá vem? Sim, exato. Pronto, tá bem. Era só para não nos esquecermos das possibilidades. Está bem, eu não me esqueço das possibilidades. Mas olha, eu gostava de dizer que a Amazon Prime tem anúncios. Não sei se vocês têm a Amazon Prime. Não. Tem anúncios, mas é anúncios de trailers, São trailers das séries que eles vão fazer. Sim, mas interrompe-me. Ou seja, eu vou começar... Não te interrompe no meio, é no início. Mas posso falar? Eu vejo um trailer antes de começar o conteúdo. Eu não concordo muito com anúncios a meio, porque eu acho que o grande desafio do cinema, das séries ou dos conteúdos é a imersão.
e uma história levar-nos à imersão de nós acreditarmos que estamos dentro da história, que estamos a viver aquilo, já é difícil por si só. Por isso é que o cinema é todo às escuras e o ecrã, com muita luz no ecrã, sem distrações à volta, não é? Antigamente havia intervalo. E isso, sim, mas e ainda existe em alguns cinemas, existe intervalo e eu continuo a não concordar com eles, a não ser nos filmes para os miúdos. Mas haver um intervalo retira-nos daquela imersão que nós estamos a viver da história, e eu acho que isso é um mau serviço. Ok, se a plataforma começa a cortar a nossa imersão com anúncios a meio do Netflix de filmes, de séries, etc., eu acho que começamos a piorar o serviço. A nossa imersão não é tão alta. Por isso, eu diria aqui no meio disto tudo, por exemplo, a possibilidade de ganhar prémios, eu esqueço. Eu acho que é prémios a meio do Netflix, quando eu estou para ver uma série, começam a aparecer passatempos e tal. Eu diria que isto andaria algures na duração mais curta do anúncio para ser o mínimo possível. Ou então anúncios direcionados ao interesse do utilizador. Coisas já que é para estar a ver, ao menos vou estar a ver coisas segmentadas para mim, não é andar a ver coisas à toa. Como eu não concordo em anúncios a meio, não sei se está aqui referido a meio ou não, eu diria que seria a 4. Anúncios Neste direcionados. caso, que houvesse um único anúncio no intervalo. Não concordas com esta perspectiva? Mesmo que fosse só um, não. Como é um intervalo, Eu não concordo com mais, anúncios, eu não concordo com anúncios no intervalo. Mas então Acho pronto, já horrível. percebemos as duas que tu não gostas mais e as duas que tu aceitarias, vês com menos intrusivas. Eu acho que é a duração mais curta do anúncio, fazer com que aquilo sejam 5 segundos e acabou. Sendo que a média, já sabes, que eu vou só reforçar, é de 30 a 60 segundos. Tu queres Acho só 5. horrível. Só 5. Eu acho que é duração curta do anúncio e anúncios direcionados ao interesse do utilizador. Eu acho que aqui o grande. Das 5 opções, eu diria que a possibilidade de ganhar prémios é o que as pessoas mais querem. Das 5 opções, eu diria que seria a opção que as pessoas mais gostariam. Mas eu acho que aqui o grande desafio deste tipo de publicidade vai ser ser direcionado ao interesse da pessoa, não é? Ser interessante para aquele utilizador, porque ao contrário da Google, do Facebook, que tem vários, não é? Tem os seus tentáculos por toda a internet, não é? E por todo o ambiente, não é? Aqui estas plataformas de streaming não o têm, não é? Portanto, o que nós podemos ir buscar mais é o da Amazon. Não é? A Amazon, sim, que possa conseguir fazer o match entre aquilo que o utilizador teve a pesquisar e a comprar, não é? Com o anúncio que depois lhe acaba por apresentar, e na verdade é o que faz. Sim, mas tu aqui tens segmentação ao tipo de conteúdo que estás a ver, etc. Sim, mas não é a mesma coisa, não é? Portanto, isso não é bem o perfil. Então, a minha irmã só vê, por exemplo, a minha irmã adora séries coreanas. Qualquer coisa relacionada com merchandising associada a esse... Coreano? Ela adora, pá, não é uma certo, coisa... certo, não é Mas isso. merchandising de filmes. Mas eu é o gosto de quê? ficção científica, qualquer coisa que me apareça dessa área. Sim, se tu estás a ver o Star Wars. Portanto, queres um telescópio, é isso? Não, é isto que Eu adoro ficção científica. Queres um telescópio? Anúncios segmentados para o interesse do utilizador faz sentido. Sim. Não, eu não estou a dizer que não faz sentido. Eu acho é que vai ser desafiante para as plataformas conseguirem ir buscar o interesse do utilizador. Porque eu acho que o facto de tu gostares de ficção científica não é necessariamente uma forma de eu te conseguir vender um telescópio. Não é? E acho que está muito longe de, por exemplo, as métricas ou as capacidades que a Google e a Facebook te apresentam, que têm muito mais informação sobre aquilo que realmente tu interages com e aquilo que tu tens interesse em. Estás a ver? Não estou a dizer que não, mas repara, a plataforma consegue registar quanto tempo é que tu tiveste a ver. Percebo. A maior dificuldade, eu pensava que ias argumentar, que esse pode ser o único argumento verdadeiramente forte, porque com base nas preferências é fácil. É o facto de eu e o Miguel temos... Aliás, nós os três, desculpem, temos filhos, não é? E a conta ser partilhada, e eu hoje vejo ficção científica e à noite a minha filha está... à noite não pode ser. Mas ao ela, final da tarde mas está a ela ver também desenhos animados. tem um utilizador próprio. Pronto, mas imagina que não tem. Sim. Sim, mas o meu ponto, reparem, eu não estou a dizer que as plataformas não conseguem buscar pontos de interesse, não é? Eu acho que esse match vai ser muito mais difícil comparativamente às plataformas digitais que nós temos neste momento. Esse é o meu grande ponto, porque acho desafiante. Não é? E o facto, imagina, enquanto a Google consegue determinar muito mais facilmente se aquele utilizador está mais apontado para uma compra, e a Amazon também, neste caso, Olha, com a mas Amazon eu Prime. concordo contigo de certa forma, porque eu acho que estas empresas têm tantos milhões de utilizadores. Não está aqui.
Não, concordo contigo numa parte. O Miguel, não, peraí, deixa-me retificar que isto não pode ser. Concordo minimamente com algumas das coisas Não que ele diz. minimamente, repara. Mas não te esqueças, Concordo algumas partes, concordo minimamente. não te esqueças do seguinte: estas plataformas têm milhões e milhões de utilizadores e é muito fácil, com milhões de utilizadores e com inteligência artificial, machine learning, etc., eles estarem a perceber e a criar correlações entre determinadas séries e determinados produtos. Acredito que isso seja possível. Mas não é tão como direto. é que eles iam buscar a informação de produto? Tinham que ir buscar um parceiro qualquer, não é? Mas é tentativa e erro. E é tipo, aparecem anúncios e as pessoas depois devem poder seguir o anúncio ou não sei como é que há de funcionar. E haver aqui uma coisa qualquer, não é? Mas acredito que é um mercado que vai explodir. Porque acho que é um mercado, é um sítio interessante para anunciar. Eu acho que é um sítio interessante e até acho que vai ser uma grande substituição para as grandes marcas, na verdade. Não é? As grandes marcas anunciarem. Agora, claro, porque as grandes marcas procuram cobertura e querem cobertura que é tipo, ok, queremos cobertura nas pessoas com mais de 35 anos. Sim. Netflix, quem é que com mais de 35 anos está a ver não sei o quê e espeta lá com o anúncio, não é? eu diria isso. Mas as duas mais, portanto, as duas mais e as duas menos. Aquelas tu achas que... As minhas duas mais seria a possibilidade de ganhar prémios e a segunda, eu diria, a duração mais curta do anúncio. Por aí. O Miguel também. Sim, e as duas que eu diria que menos o intervalo, o anúncio por intervalo, é não, por favor, e a contagem decrescente visível. Acho que isso também vai ser. Não sei. Não, ia só dizer que os dados globais do estudo, já agora dizer que este conteúdo que foi feito não tem o sponsor, mas foi baseado em conteúdo da Forum, da Nielsen, da Civic Science, da Marketing Dive e Exploding Topics. Vocês depois podem ver os URLs na página marketingporidiotas.pt. Mas este estudo em específico mostra que, aquilo que as pessoas mais querem saber, com 42%, o que querem mais é possibilidade de ganhar prémios. Como nos anúncios. Ponto para o Diogo. Pobres, pá. São pobres. Pobres. Você está rodeado de pobreza, pá. Em segundo lugar, vocês os dois acertaram, mas o Diogo vai a vantagem, que é a duração mais curta do anúncio, que não os 30 segundos, que agora é o mínimo vigente. Depois, a meio da tabela, com 41%, um único anúncio por intervalo. Em quarto lugar, anúncios direcionados ao intervalo do utilizador merece a preferência, ou seja, é menor, 34%. Portanto, anúncios direcionados ao utilizador é o que as pessoas acham menos relevante. Coisa que eu confesso que eu ia pôr. Interessante. Para mim, isto era o número 1, se não tivesse visto o estudo. Claro, porque não és um maluquinho da privacidade. Claro. Ou seja, tu queres coisas direcionadas para ti. O Diogo não quer. Acha que é melhor nós vemos anúncios de produtos femininos do que vemos produtos para nós. Epá, Sabes que este ponto 5 também me admirou. O ponto 5 está é o último da tabela, aquilo que as pessoas menos valorizam, que é a contagem decrescente visível do tempo restante do anúncio. E só um detalhe. Sabe o que eu pensava que isto ia ter um número superior. Andas tu a meter a barrinha nos vídeos do LinkedIn, sempre para a pessoa perceber quando é que o vídeo vai acabar. Para mim é interessante porque eu já vejo isto como uma espécie de padrão da indústria. Tu vês no YouTube e vês lá a contagem decrescente, quer do ignorável, quer depois do anúncio total. Por isso que já está assumido que vai ser assim. É possível. Eu achei isto de... Então tu não trocaste nada na ordem. Pois não, quero aqui. Exatamente. Boa. Como é que o padrão da indústria... Ou isso, olha, por acaso não tinha pensado nisso. Já está assumido. Ou é padrão, exato, desculpa, ou é assumido, ou então realmente não é relevante. Ok, deixa-me só adicionar este ponto que era, e já te deixo fechar, Fred, que é, eu acho que aqui, por exemplo, a Amazon tem uma clara vantagem em relação aos restantes. Tem, mas eles ainda não fizeram essa ligação. Mas quando a fizerem, aquilo ainda não está. Neste momento, tu, como disseste bem quando me interrompeste há pouco, era que aquilo só mostra trailers de vídeos e de filmes que estejam na Amazon. Mas não, mostra cá em Portugal. Sim, nos Estados Unidos já mostra os anúncios. Conheço a experiência portuguesa. E deixa-me-te adicionar isto, que é a maior parte dos subscritores, eu não sei se disseste isto, Fred, que é todos os subscritores levam com anúncios da Amazon, não sei, nos Estados Unidos, ok? Portanto, não há forma de desligar os anúncios. Estás a ver? Então tu vês sempre aquilo. O máximo é que tinhas que levantar. Sim, portanto, isto é um tema. Portanto, acho que há ali uma opção onde tu tinhas que pagar o super premium para não ter nenhum anúncio. $3. E pronto. E aí é que ias... Mas eu tenho uma dúvida que é o seguinte: então na Europa e em Portugal vocês têm os dois Amazon Premium, Amazon Prime, desculpa.
tu vês trailers, mas tu vês os trailers de conteúdos que não têm um propósito de venda, é apenas para tu continuares a circular na plataforma. Não é? Para mostrar mais coisas que existem na plataforma. Eu até gosto pessoalmente. Engraçado, eu Sim, gosto desses porque trailers. é assim, quando nós vamos à Amazon para ver um filme de 1h30 ou uma série de 30 minutos, não nos faz confusão 20 segundos no início. O que me faz muita confusão no início é quando vamos a um publisher português, e acontece às vezes, queres ver um vídeo que aparece lá de uma notícia qualquer, e eu raramente espero, eu não espero 30 segundos, sinto que não vou pagar 30 segundos do meu tempo para ver aquele conteúdo. Agora, no Netflix e isso, 30 segundos no início não significa nada, não é? Enquanto me estou a ajeitar no sofá, vou vendo aquilo, olha. Bom ponto. Sim, senhor. Estimados e estimados, espero que tenham gostado. Subscrevam, avaliem e partilhem as vossas opiniões sobre este episódio do podcast. Visitem marketingporidiotas.pt e juntem-se ao nosso grupo do WhatsApp w.marketingporidiotas.pt e tragam as vossas ideias. Regressamos na próxima semana com mais conteúdos sobre marketing, negócios e tecnologia. Tchau, tchau. 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 Por idiotas.